Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Viva de Mechas. Aqui nós conversamos sobre. Só um pouquinho que está machucando aqui. Só um pouquinho que estava machucando. Aqui nós conversamos sobre as estratégias de como você pode viver de mechas, ganhando bem e sendo reconhecido no mundo da beleza. Eu sou Jussi Pinheiro, sou especialista em mechas, cabeleireira há 14 anos. E o nosso tema de hoje é entendendo sobre tonalizações, colorações, e eu vou colocar um pouquinho sobre matização, já que foi o nosso tema de ontem, mas acaba se complementando tudo, né? Acaba se casando. A gente vem falando essa semana sobre fundo de clareamento, sobre matização, sobre tonalização, e por que isso? Para que eu possa chegar numas mechas que eu encante a minha cliente. Quando eu entendo o que é um fundo de clareamento, quando eu entendo como fazer um esfumado de raiz, como eu entendo, como eu neutralizo um resultado indesejado, como eu neutralizo o amarelo do cabelo da minha cliente, porque na aula de fundo de clareamento, a gente falou que fundo de clareamento é sempre quente. Se eu faço um fundo de clareamento na altura de um 9, é um amarelo quente. Se eu faço na altura de um 10, é um amarelo, eu já vejo ele branquinho, mas mesmo assim ele ainda é quente. Eu preciso entender da parte de tonalização para neutralizar esses tons indesejados. A não ser que a minha cliente queira um tom mais quente. Se a minha cliente quer um tom mais quente, o que eu vou fazer? Eu vou só intensificar. Se o cabelo da minha cliente está em altura de um 10 e ela quer um tom mais quente, eu coloco um 10,3, um 9,3, um 9,03. Vai depender do tão quente que a minha cliente queira. E hoje, a importância da gente criar uma cor nova para a cliente, de criar entregar um cabelo. Porque eu já vou começar com essa pergunta que eu fiz aqui, me foi feita aí. Eu vou explicar a diferença de coloração, tonalização e matização, mas eu quero iniciar com essa pergunta para que vocês possam entender tudo que eu vou falar. E aqui eu devo, eu devo sempre tonalizar as mechas da minha cliente? Olha, o correto é que todos os dias, antes de sair de casa, a gente passe protetor solar no rosto. E repasse ao longo do dia, sim, mas então vamos só uma vez por dia. Quando eu acordo, lavo o meu rosto, eu vou lá e passo protetor solar no meu rosto. Aquele protetor, ele contém uma cor. Aí eu cheguei em casa do meu trabalho à noite. Eu gosto de fazer essas comparações que é para ficar mais fácil da gente entender o porquê deve ser feito e como deve ser feito. E quando eu chego em casa à noite, que eu lavo o meu rosto, aquele protetor com cor que eu usei durante o dia saiu. E aí, o que é que acontece? Eu vou ficar com o meu rosto da cor, sem proteção nenhuma, sem nenhuma cor. Vai ficar normal.
E quando eu faço as mechas da minha cliente, já que aqui a gente está voltado a mechas, a nossa especialização aqui é em mechas, né, para a gente encantar as nossas clientes com nossas mechas. Quando eu faço a descoloração no cabelo da minha cliente, eu faço as mechas dela, não importa se eu fiz no papel, se eu fiz na touca, não importa. Não importa onde eu fiz as mechas. O que importa é que, se eu matizo aquele cabelo com matização, quando a minha cliente chegar em casa, que lavar o cabelo, aquela cor que eu dei hoje ao cabelo dela, vai embora. Da mesma forma que o protetor solar que eu coloquei com cor durante a manhã foi embora como eu lavei. Então, diante de tudo isso, a minha pergunta inicial é: eu devo sempre tonalizar os cabelos após a descoloração? E a minha resposta é sim. Eu devo sempre tonalizar. Porque, olha, se eu faço uma tonalização, eu crio uma tonalização, eu faço uma mistura de cor. Ou eu já uso um tonalizante pronto, porque eu já vi que esse tonalizante aqui vai neutralizar a cor. Se eu uso esse tonalizante no cabelo da minha cliente, eu estou devolvendo ao cabelo dela pigmentos. Eu estou devolvendo brilho a esse cabelo. E, de uma certa forma, quando eu devolvo pigmentos e devolvo brilho, eu devolvo vida aos fios. E devolvendo vida aos fios, vai ficar um cabelo mais saudável, um cabelo mais macio, ela vai cuidar. E a cor vai durar mais tempo. E quanto tempo dura a cor do tonalizante? Quem não viu os meus stories, hoje eu postei o cabelo de uma cliente, que ela veio hoje. Tem quase 2 meses que eu fiz as mechas dela, e a cor ainda é a mesma. E eu perguntei, você matizou, usou algum matizador? Ela disse, não. Eu só lavo, hidrato e cuido e venho aqui para você cuidar. E a cor é a mesma do dia que eu fiz. Ficou na altura de 1,8. A importância de acertar no fundo de clareamento e escolher a cor que vai após é fundamental para que a cor das mechas dure mais tempo. Pode chegar a alguns 15, 20 dias e essa cor sair mais e permanecer só o fundo de clareamento? Sim, isso vai acontecer. Porque o tonalizante, ele não penetra no córtex, ele não penetra na fibra do cabelo, naquela parte lá dentro do cabelo. O tonalizante, ele não penetra aqui como a coloração. E essa é uma diferença entre o tonalizante e a coloração. Como ele não tem esse poder de penetração, conforme ela vai lavando, vai sair. Mas aí é diferente da matização. Eu matizo hoje, se eu lavar 1 ou 2 vezes, essa matização ela vai embora. E o tonalizante não, ele permanece por mais tempo. Essa cor dura mais tempo. Aí é aqui, aí é aqui nesse momento, onde entra o matizador. Um matizador de qualidade, é um matizador que eu indique à minha cliente. É aqui que entra ele. Para quê? Para que essa cor dure mais. Eu criei a cor hoje com tonalizante e ela vai usar esse matizador em casa para que essa cor dure mais. Então, é nesse momento, sim, que eu sou adepta ao uso do matizador, que eu acho que o matizador ele é válido, mas para usar diariamente, não. A cada 15 dias,
uma vez ao mês, ou se ela não quer comprar um matizador, ela voltar ao salão uma vez ao mês, ou uma vez ao mês, ou a cada 15 dias, dentro desse espaço, ela fazer tratamentos, porque o matizador é pigmentos revelados. Diferentemente da coloração, que quando eu pego o tubo, eu espremo o tubo da coloração, eu aperto a minha coloração na minha cumbuca, e eu olho e eu vejo que a cor está branca, ali o pigmento ainda não está revelado para mim, ele vai se revelar dentro do fio do cabelo da minha cliente. Ele vai se revelar aqui dentro, a cor. E o matizador, ele já vem revelado, ele já vem violeta, ele já vem azul, ele já vem vermelho, cobre, depende do matizador. Eu já vejo a cor que é o matizador. E a minha coloração não, ela vai se revelar lá. Mas mesmo assim, o matizador não deixa de danificar, de ressecar o fio do cabelo usando em excesso. Por isso que a gente deve sim tonalizar o cabelo no dia das mechas. E, a depender do caso, tem clientes que voltam com 2, 3 meses após as mechas e ainda não querem retocar as mechas, ainda não acha viável retocar. Eu refaço a tonalização para dar mais brilho àquela cor. Ao invés de matizar, eu refaço, mas aí já se passou 2, 3 meses, e aí eu refaço aquela tonalização que eu usei naquele dia no lavatório mesmo. Lavo o cabelo antes, faço uma boa higienização, e ali eu venho com o tonalizante, deixo ele agir, vou ali olhando, e deixo ele agir o tempo exato dele, com um oxidante com mais baixo, de mais baixa volumagem, como no dia que eu faço as mechas, e ali eu deixo ele agindo, e depois eu tiro, faço uma hidratação, um tratamento, e essa cor se renova. É como se devolvesse tudo que eu fiz no dia das mechas. Eu devolvo o brilho, eu devolvo vida aos fios, eu devolvo a cor, e ali ela vai usar por mais algum tempo aquele cabelo sem o uso de matizadores. Eu preciso, para mim entender tudo isso, de o momento certo de tonalizar, qual cor tonalizar, eu preciso entender, os princípios básicos da colorimetria. Eu preciso entender também os produtos que eu uso. Eu preciso entender a diferença dos produtos. Eu preciso entender a diferença do pó descolorante, do oxidante, a junção deles dois, o que é que acontece no cabelo, por que que descolore. Eu preciso entender a junção do oxidante, que é a água oxigenada, do oxidante. Eu preciso entender a ação dele junto com a coloração, qual reação química eu causo quando eu coloco no cabelo. Eu preciso entender se eu estou usando uma superclareadora com oxidante, qual a reação química que acontece naquele cabelo. E tudo isso a gente só vai entender estudando, parando e se especializando. É por isso a importância de sempre de vocês seguir um método seguro, eficaz, que traga coerência para que a gente não se perca e não saia cometendo vários e vários erros, como a gente matizar de forma errada, ou tonalizar de forma errada, ou também uma coisa que pode acontecer, tonalizar. O cabelo abriu na altura de um fundo de clareamento 8 a 8, mas para todo o cabelo eu uso um tonalizante só. Eu uso, eu uso o, o 10-2, que é o que eu estou até vendo aqui, que eu separei uns tonalizantes que eu gosto de usar.
eu uso um tonalizante 10-2 para todos os cabelos. Ah, não importa, eu abri o fundo de clareamento na altura de um 7, eu uso um 10-2. Eu abri no fundo de clareamento 8, eu uso um 10-2. Então, são esses detalhes que, estudando, a gente vai desmistificando, vai entendendo, vai abrindo a mente. E eu sempre falo assim, eu sempre fugia das aulas de matemática, de química, e me apaixonei pela profissão de cabeleireira, achando que eu não ia precisar usar química, eu não ia precisar usar matemática. E aí é onde a gente se engana, porque eu preciso usar demais. A gente precisa usar todos os dias a matemática. Eu fiz umas anotações aqui sobre superclareadores. Se você der tempo, a gente fala um pouquinho sobre superclareadoras. Mas vamos falar aqui da coloração. A coloração ela é permanente. A coloração, eu posso usar ela, eu posso e devo usar ela com oxidante de 20, de 30 e de 40 volumes. Vão anotando que essas são as diferenças entre coloração e tonalizante. Na coloração, eu consigo, ao mesmo tempo, ter duas ações. E que ação é essa? Na coloração, eu consigo, ao mesmo tempo que eu vou fazendo o clareamento, que eu vou fazendo a penetração da cor, né? A cor vai penetrar, a penetração da cor. Eu vou fazer também o clareamento das melaninas. Isso aqui vocês vão entender quando eu chegar na parte do tonalizante. Mas a coloração permanente, eu consigo fazer a penetração da cor dentro do fio. E eu consigo fazer o clareamento das melaninas. E como acontece isso? O hidróxido de amônia, ele faz com a coloração, vamos falar de uma forma bem simples. A coloração, junto com o oxidante, vai dilatar a cutícula do cabelo, aqui é a cutícula do cabelo, ele vai dilatar, vai abrir essa cutícula e vai fazer com que a coloração penetre dentro do córtex. E quando ela entrar aqui, o que é que vai acontecer? A fibra vai estufar e a cor vai acontecer. Eu vou enxergar a cor que eu coloquei. Eu falei que a coloração é branquinha, eu não sei que cor é. Eu sei a cor da coloração porque eu estou lendo a cor. Ela me disse se ela é um 5.0, se ela é um cobre 7.77, depende da marca também, ou um cobre 7.4.3, não, 7.43, desculpa. Depende da marca para isso ser um cobre. Então, quando ela entra, ela vai acontecer essa magia aqui dentro e a cor vai ser revelada. Só que eu preciso também entender que a partir do momento que eu uso uma coloração ou um oxidante de 20, 30, 40, e eu estou abrindo essa cutícula para essa cor entrar, essa cor vai se fixar, porque a cor ela entra pequenininha para entrar.
Vocês sabem que tudo que é pequeno, ele entra. Só que o que é que acontece com a coloração? Falar de uma forma bem mais simples. A coloração, quando ela entra no córtex, ela entra pequena. Quando ela entra lá dentro, ela se expande. Quando ela se expande, ela toma de conta da fibra do cabelo, do córtex do cabelo. Ela toma de conta daqui, ela entra assim, pequenininha. E aí ela toma de conta, ficando grande, e se agarra aqui ao fio, por isso que a coloração é permanente. Tá dando para entender o que é coloração permanente? Tá conseguindo ver aqui, mas que eu não consigo ver, né? Que fica virado. E isso é a coloração. Ela vai clarear a cor, ela consegue clarear, ela consegue dar cor. Por isso que a gente fala. Aí aqui aí eu entro com o tonalizante e eu falo que o que o tonalizante, a diferença do tonalizante. O tonalizante, ele não é permanente. Ele é um depósito de pigmento. E o que é isso? Um depósito de pigmento. Ele não consegue fazer a penetração, ele consegue depositar, depositar pigmentos. Com o tonalizante, eu consigo fazer o depósito de pigmentos. Eu não consigo fazer isso que eu fiz com a coloração aqui, de penetrar, da cor se expandir, tomar conta do fio. Não, eu consigo depositar pigmentos. Porque com a coloração, eu uso oxidante de 20, de 30 e 40 volumes. Já com o tonalizante, eu uso oxidantes de no máximo 20 volumes. Aqui eu uso de 20, 30 e até 40 volumes. E aqui eu uso de até no máximo 20 volumes. Quando eu uso um tonalizante até 20 volumes, o que eu preciso entender é que o tonalizante ele não vai dilatar a cutícula do fio, do cabelo. Então, o tonalizante não vai conseguir ter essa penetração, como tem na coloração. E não tendo essa penetração, a cor fica superficial, o que não dura. Por isso, no dia que eu faço as minhas mechas, eu tonalizo, essa cor não vai durar 6 meses, 5 meses. Essa cor, ela vai sair, diferente da coloração. E eu não, uma coisa que eu também não consigo com o tonalizante é cobrir brancos. Por melhor que seja o seu tonalizante, está bem aqui. Por melhor que seja o seu tonalizante, eu não consigo cobrir 100% dos brancos. Aí vem o tonalizante e promete uma cobertura de 100%. Não tem esse tonalizante. O que acontece? O tonalizante, ele não tem o poder de abrir a cutícula e de penetrar no fio. Que vai acontecer? Ele vai maquiar os fios brancos, dar aquele realcezinho. Quando você usa o tonalizante para cobrir, você tem até a sensação de que não fixou a cor. Por isso, porque você usou um tonalizante e ele não cobriu os brancos. O tonalizante também, ele não tem poder de clarear as melaninas, como no caso da coloração, que ele faz o clareamento das melaninas. O tonalizante, ele não consegue clarear. O que o tonalizante consegue fazer? Ele só consegue agir em um tom acima, no máximo, ou tom sobre tom. Exemplo, o meu cabelo é um loiro escuro, é um 6.0. O que eu posso fazer é colocar um 6.0 e dar um realce, porque eu estou achando a cor do meu cabelo apagada, ou
eu quero disfarçar alguns branquinhos, mas eu não quero usar uma coloração por ter amônio e ser mais agressivo, eu quero usar só um tonalizante só para dar uma disfarçada, só para... Eu costumo falar que o tonalizante só maqueia os brancos. E é justamente aí, eu vou usar ele, ele vai ser tom sobre tom. E uma coisa que eu vou conseguir também com tonalizante é escurecer. Eu consigo, se o meu cabelo é um 6, eu consigo colocar um 4 e eu consigo fechar um pouco a cor do meu cabelo com esse tonalizante, sim. Se eu preciso clarear, qual a minha opção? A minha opção é usar a coloração. Mas se eu preciso clarear mais, a minha opção é usar uma super clareadora. Mas se eu preciso clarear mais, a minha opção é usar um pó descolorante. Como se quando a gente começa a falar sobre um assunto, sempre vem outro, porque dentro da colorimetria está tudo muito interligado. Um assunto puxa o outro, puxa como age os oxidantes, como age o pó descolorante, e o poder de clareamento. E nisso tudo ainda tem os reforçadores de clareamento, que algumas marcas também chamam de intensificador. O reforçador de clareamento, ele, ele é rico em amônia e ele não tem pigmento nenhum. Você pode fazer misturando ele com coloração ou com mix, mas precisa de muito cuidado para fazer isso, porque ele resseca bastante os fios. Você precisa ser realmente especialista, você precisa entender realmente sobre a colorimetria, senão vai acontecer erros. Outra coisa que o tonalizante faz, ele me direciona os reflexos, que é quando eu estou fazendo minhas mechas. Tá, que se direciona, se não vai dizer assim, o tonalizante faz reflexos, né? O tonalizante, ele direciona os reflexos, que é o que eu faço no dia que eu faço as minhas mechas. Eu consigo dar luz, eu consigo dar luminosidade aos fios, eu consigo dar brilho, eu consigo dar vida àqueles fios. E o que eu posso esperar usando cada produto? Eu posso esperar um outro resultado quando pensamos em cor, o que vem na nossa cabeça, quando eu penso assim, eu preciso transformar esse cabelo, mas no, eu eu preciso clarear 2 tons desse cabelo, mas no meu salão, nesse momento, eu só tenho um tonalizante. Por tudo que eu já falei até aqui. Se eu só tenho um tonalizante, eu vou conseguir fazer essa mistura e conseguir clarear 2 tons o cabelo da minha cliente? Eu não vou conseguir. Eu vou precisar usar. Se eu não tenho a coloração que a minha cliente quer, ou se o fundo do cabelo dela, a altura de tom do cabelo dela é muito escura, eu vou precisar descolorir em algum momento. Que hoje a sol não está dando sossego, hein? É. Não é, Benjamin? Ela hoje não está dando sossego. Eu tô tirando. Não está dando sossego aqui. Não. Eu não tá. É. Por isso que, em alguns casos, eu preciso usar coloração e eu preciso entender o momento exato para isso. Porque se eu não uso o produto adequado, se eu não conheço a diferença do produto e eu só aplico o produto, gente, só um pouquinho, já está muito quente. Se tá, se, eu já ia dizer que está muito quente, é porque está muito quente aqui hoje. Se eu não entendo de produto, eu uso uma coloração
ou eu uso um tonalizante ao invés de uma coloração ou vice-versa, aí eu posso errar, pode acontecer um erro. E é justamente nesse momento que eu preciso entender o que a coloração faz, o que o tonalizante faz, o que o matizador faz. E é isso que eu quero passar para vocês, o que faz cada um. Porque quando eu entendo o que faz cada um, eu não vou correr o risco de errar. Se a minha cliente chega para mim aplicar um tonalizante e a função dela é escurecer, e eu não conheço aquela marca de tonalizante, eu vou escurecer muito esse cabelo, porque eu só estou colocando pigmentos. É isso que a gente tem que entender, que tonalizante é a colocação de pigmentos. Mas se eu quero colorir, se eu quero abrir mais esse cabelo, eu preciso usar coloração. E se eu não uso coloração, eu vou escurecer esses fios e o resultado não é o que a minha cliente deseja. E aí, errando esse resultado, a minha cliente não vai se encantar com o meu serviço, com o meu trabalho. Deixa eu só ver se tem aqui mais alguma pergunta. E tem uma pergunta de qual a proporção, como eu faço a mistura. A mistura sempre é o fabricante quem me diz. Agora, uma coisa que eu vejo que para muitas regra é a questão da tonalização. A maioria das colorações é um por um. E o que é um por um? A maioria das colorações é um por um, ou seja, ela vem 60 gramas numa caixinha, aí eu vou usar 60 gramas de oxidante. Só que no tonalizante, geralmente, ele é um por dois. Eu estou na frente? Yeah. Geralmente, o tonalizante ele é um por dois. Ou seja, se eu vou usar 60 gramas de tonalizante, de oxidante eu vou usar 120 gramas de oxidante. O, o que acontece é que, quando a gente aprende a dominar os tonalizantes, e eu quero diluir mais esse tonalizante. Eu não quero que fique tão forte aquela cor, eu quero que ele haja mais devagar naquelas minhas mechas. E geralmente eu gosto de cores mais quentes, viu, no cabelo da cliente. Se eu tenho aqui é uma coloração, mas digamos que é um tonalizante. Fazer aqui, digamos, aqui é um tonalizante. Só que aqui é a coloração. Eu tenho 9. Ah, não, tá vendo? Eu tenho 9,3, mas eu quero transformar esse 9,3 em um 9,03. O que eu faço? Bom, o cabelo da minha cliente, eu vou usar 20 gramas do 9,3, que é um loiro claro dourado, né? Um loiro dourado. Aqui me diz que é dourado. E aí, o que é que eu vou fazer? Se eu quero que ele se transforme no 9,03. Isso é uma regra para uso de tonalização para mechas. Eu venho e diluo ele e eu uso 60 gramas de oxidante de baixa volumagem. Vou botar de 6 volumes, que é um revelador, né? Aqui. Um revelador de 6. Porque quando eu diluo ele, aqui eu consigo trabalhar com mais tranquilidade. Alguns profissionais colocam água. Bom, eu não gosto de colocar água. Eu prefiro usar o próprio oxidante. E aí eu coloco 60 gramas do 9,3 e eu consigo fazer com que ele fique um 9,03 e eu vou trabalhar com mais calma. Mas isso tudo são regras que a gente aprende dentro da tonalização. E quando eu vou aprendendo essas regras, vai ficando muito mais fácil de eu entender. Eu vou entender
quando eu preciso neutralizar um fundo de clareamento. Quando eu preciso intensificar, quando eu preciso só suavizar, eu quero suavizar esse fundo de clareamento, eu não quero mexer tanto. Então, se eu sei que o fundo de clareamento 9 é um fundo de clareamento quente, o que é que eu faço? E eu ainda quero permanecer, mas eu quero suavizar, eu faço essa regrinha aqui, que eu ainda quero que ele permaneça quente, mas não é quente aquele tom de laranja que as pessoas falam. Eu, particularmente, gosto muito de usar dourado para tonalizar o cabelo das minhas clientes. E elas têm adorado os resultados dourados. Quando eu finalizo, que eu digo, sabia que isso aqui é um tom dourado? Ela, nossa, eu pensei que um tom dourado era aquele laranja, que é da cor do cabelo de uma boneca que eu tenho aqui. Pega ali, Joyce, que é bem laranja. Eu falei que ia mostrar os tonalizantes que eu gosto de usar para morenas iluminadas. Vou pegar aqui, para vocês também poderem anotar ou printar a tela. Eu vou mostrar a marca porque eu não vejo problema. Para morenas iluminadas, eu gosto de tonalizar com esses dois. Tá dando para ver direitinho? Agora, uma coisa. Se eu quero um marrom mais fechado, eu faço a mistura desses dois. Eu uso uma concentração maior desse, porque é ele que vai prevalecer. Mas se eu abrir numa altura de um fundo de clareamento 8, até no máximo 8, eu uso uma concentração maior desse. Ou eu uso ele puro, sozinho. Que aí eu vou ter uma morena iluminada mais quente, não vai ficar tão marrom como quando eu faço essa mistura. Agora, quando eu quero uma cor mais fria, geralmente eu uso assim, 10,2, 9,89, que é a mesma cor, só muda o fabricante, 9,31, que ele dá um direcionamento. Pelo fato de ter o 3 aqui, que é um dourado, muita gente pode achar que ele fica mais quente, mas não, ele fica uma cor mais fria, o 9,31, que é um loiro dourado acinzentado, que o 1 é cinza. Tá vendo? Aqui eu já pensei em outra coisa, como vai puxando, né? Aqui já puxa nomenclatura dentro da colorimetria, já puxa para a nomenclatura, são tantos assuntos dentro da colorimetria que a gente pode ir conversando. Se vocês quiserem, a gente vai conversando, ou eu vou fazer esses temas ao longo da próxima semana, para a gente ir entendendo um pouquinho sobre o que é colorimetria. Porque eu aprendi colorimetria, eu estou sempre dizendo isso, porque é uma forma de que entre na cabeça de vocês. Eu sempre aprendi colorimetria quando eu desmembrei tudo. Quando eu desmembrei altura de tom, quando eu desmembrei a estrela de Oswald, cores primárias primeiros, cores secundárias depois, o que era o amarelo, o que representava, as misturas. Quando eu fui separando, quando eu separei o que era tonalizante, o que ele faz, como ele age, que ele não cobre fios brancos, ele só serve, ele só maqueia, ele só direciona cor, ele só me devolve reflexo, eu só posso escurecer ou fazer tom sobre tom. Quando eu fui aprendendo essas partes e separando, o que é coloração, aí dentro dos tonalizantes tem muita gente chama de semi-permanente, demi-permanente, mas tudo é tonalizante. Quando a gente vai separando o que é matização, quais os matizadores corretos para usar, quais os matizadores
que não dá para usar. Ficou salva lá no foi? Ficou no meu Instagram e no YouTube. No meu Instagram e no meu canal do YouTube tá salva a live sobre matização, que foi ontem. E aí eu falei sobre um monte de matizadores que não dá para usar, que não deve ser usado para gente que quer se destacar no mercado, para gente que quer ser um profissional reconhecido e viver bem e viver e ganhar dinheiro. Para que a gente possa ser reconhecido, a gente precisa antes subir o degrau, passo a passo. E para ir subindo, eu preciso trabalhar com coerência. Eu não posso trabalhar da forma errada. Eu não posso pegar atalhos. Eu tenho que pegar o caminho mais longo. O caminho mais longo é muito mais satisfatório, que é esse, é separar a colorimetria, é separar esse tempo aqui à noite. Poxa, eu vou lá entender, vou assistir essa live, vou entender o que ela está falando, porque eu tento passar de uma maneira bem simples para que todo mundo possa entender. Por isso que eu gosto muito de trazer estilo as parábolas, não é bem trazer essa forma, essa linguagem mais simples, porque se a gente começar a falar sobre o persulfato de amônio, o hidróxido de hidrogênio, o hidróxido de amônio, será que vai entrar de uma vez quando a gente está engateando? Quando a gente começa a ensinar o nosso filho a falar, a gente começa a ensinar ele a falar mamãe. A gente não começa a dizer mamãe, né? A gente vai dizendo as sílabas para ele ler dos nossos lábios. E eu gosto de passar dessa forma também, de uma forma simples, para que vocês possam pegar. Porque como eu aprendi de forma simples, porque eu me sentei e fui separando o método e fui estudando com calma. Amanhã à noite, às 20 horas, horário de Brasília, né, quinta-feira, dia 28 de janeiro, vai ter a nossa Masterclass Viva de Mechas. Agora, para participar da Masterclass, você precisa se inscrever no site que está no link da bio do meu Instagram. Você vai lá na bio do Instagram, tem lá o link do site, você aperta e você confirma. Você vai receber um e-mail, não é? De confirmação que você realmente está inscrito para amanhã. E está uma super aula que a gente tem preparado, tem um tempinho que a gente está preparando essa super aula, e vocês vão conhecer a forma que eu gosto de trabalhar, tudo bem detalhadozinho. Por isso que eu passo aqui para vocês um passo a passo, por isso que eu separo os temas para explicar e para que todo mundo possa aprender, nem que seja uma vírgulazinha. Se hoje na sua cabeça já ficou a diferença entre tonalizante e coloração, o que o tonalizante faz? Ele deposita os pigmentos, ele direciona os reflexos. Eu não consigo cobrir brancos, eu não consigo clarear um cabelo com tonalizante. Ah, mas eu só tenho tonalizante aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso antes descolorir esse cabelo, se eu só tenho tonalizante. Eu não vou conseguir, com o meu tonalizante, abrir 2, 3 tons. Eu não vou, para isso eu preciso de uma coloração. Eu não tenho a coloração, então eu preciso descolorir esse cabelo. Aí eu preciso entender que antes eu preciso descolorir, chegar no fundo de clareamento certo e usar o tonalizante certo para que eu acerte na cor que a minha cliente quer, na cor que a minha cliente trouxe para mim. Se eu não acerto nessa cor, ela vai procurar uma pessoa que consiga corrigir. E aí eu já perco a cliente. E a minha intenção nesse momento é subir degrau a degrau e conquistando clientes e ter a minha agenda lotada. A gente está terminando a nossa live de hoje, mas amanhã tem a Masterclass e continua as próximas lives e eu vou separando, como eu gosto de fazer, eu vou separar os temas para vocês. E também, se vocês quiserem me ajudar na construção dos próximos temas,
Vão no na minha última foto do feed, comente algum tema, ou podem mandar no direct, que a gente olha o direct e vai anotando algum tema que vocês queiram ver aqui na live, sempre relacionado à colorimetria, a mechas, a crescimento profissional. Boa noite para todo mundo.